Então, o tema é a obediência por amor. E esse versículo, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, sempre me chamou a atenção e me confrontava. Eu falava, gente, isso aqui é uma declaração, não é uma pergunta, não é uma suposição, é uma declaração de Jesus. E aí o legal do sermão expositivo que eu pude aprender foi isso, que quando a gente se esforça para ver o que o contexto fala, aquilo traz uma visão tão diferente para a gente. E aqui Jesus estava preparando os discípulos porque ele ia voltar ao Pai. E ele estava falando algumas coisas que aconteceriam e prometeu o Espírito Santo. E uma das declarações de Jesus foi essa: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E aí o primeiro tópico que eu queria trazer é que a obediência ela é por amor e não por medo, assim como diz aqui no versículo 15, que foi esse que eu acabei de ler. É muito diferente a gente obedecer alguém porque nós temos medo e a gente obedecer porque nós amamos. Quando amamos a Deus, a obediência se torna uma consequência. Obedecer não é algo talvez tão fácil, natural. Porque se fosse, seria até mais fácil, né? Mas é uma consequência. Quando nós amamos alguém, nós consequentemente temos esse desejo de obedecer. É mais fácil você obedecer quando você ama. Se for apenas por medo, nós desobedeceremos em algum momento. Que momentos são esses? O momento que nós perdemos esse medo, o momento que a pessoa não estiver vendo. Aqui no CTM, por exemplo, trazendo para o nosso cotidiano, nós temos tantas regras, não é? Que muitas vezes nós não concordamos, nem todas as regras a gente concorda. Mas às vezes eu penso assim que, às vezes uma regra lá no quarto, nós temos essas regras e nós sabemos que foi o Senhor que nos trouxe aqui. E é por amor a esse Deus que nos trouxe aqui que nós obedecemos. É por ter a consciência, o Senhor me proporcionou estar aqui. E é por Ele que eu vou obedecer. É por Ele que eu vou cumprir cada regra. Às vezes nós esquecemos de alguma coisa, às vezes é tão difícil. Ou porque a gente não tem costume de seguir regra, a gente não seguia na nossa casa. Ou porque realmente não concordo com isso, por que eu vou obedecer? Mas nós temos a consciência de que o próprio Deus nos trouxe aqui e é por amor a Ele, não é por medo de alguém que nós obedecemos. Esse momento que nós desobedecemos, às vezes, é porque nós já perdemos o medo da liderança. Já faz 1 ano e meio que a gente está aqui, aí já sei como as coisas funcionam. Não é problema em desobedecer. Eu já sei como é que é mais ou menos aqui. A gente até ensina, né, o primeiro ano. Se você fizer isso aqui não dá nada não, porque a escola não pega. Nesse momento que a gente desobedece. Ou então quando não tem ninguém vendo, né? Não tem ninguém vendo lá no corredor, então não tem problema eu fazer aquilo que a escola não permite. Isso é a diferença, né? Nossa, isso me chocou muito. Falei, cara, como às vezes a gente obedece realmente por medo, né? Porque a gente está tão acostumado que a gente acaba obedecendo ou por medo ou às vezes desobedecendo. E é muito diferente. E aí, como que a gente vai obedecer então se a nossa natureza pecadora nos leva a desobedecer, nos leva a fazer más escolhas? Mas o Espírito Santo, ele nos capacita a obedecer. Aqui no versículo 26 do capítulo 14, se você quiser acompanhar aí, voltar aí a Bíblia, está dizendo assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar tudo que eu lhe disse. Gente, isso é uma promessa. Às vezes a gente quer inventar a promessa, né? Não, porque Deus me prometeu isso, Deus me prometeu aquilo. Mas isso é uma promessa de verdade. Isso é uma promessa bíblica do próprio Jesus falando: eu lhes enviarei o Espírito Santo e Ele lhes ensinará todas as coisas. Então por que Ele nos capacita? Porque Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina a fazer boas escolhas. À medida que o Espírito Santo clareia a nossa mente, nós podemos fazer boas escolhas ou não. Às vezes você está numa situação, às vezes, sei lá, de uma discussão, por exemplo. Alguém no seu quarto. E naquele momento, é muito fração de segundos, passa aquele filme, o Espírito Santo clareia a tua mente e agora é com você. Qual é a tua escolha? Às vezes o Espírito Santo pede para que você se cale. Deixa a pessoa falar, não importa se você está certo, se você está errado. E às vezes você sabe que o Espírito Santo está falando aquilo. Às vezes
Porque nós ouvimos a voz de Deus. E o Espírito Santo está dizendo, se cala. A gente fala, espera um pouquinho, Espírito Santo, eu quero falar. Isso é fazer uma má escolha. O Espírito Santo está clareando a nossa mente, nos mostrando, mas às vezes a gente quer fazer a má escolha do mesmo jeito. Então nós só poderemos obedecer com essa consciência, com o Espírito Santo clareando, e a nossa parte é fazer a boa escolha. Ele também nos ensina a vontade de Deus. Como que a gente fica tão preocupado, né? O que a gente vai fazer depois que sair daqui? Eu estou junto com o Thiago, não sei o que vou fazer. A gente pretende ir para Portugal, aleluia. Mas a gente está na dependência de Deus, não é na dependência de mantenedores. É realmente na dependência de Deus. Mas como que a gente vai saber qual é realmente a vontade de Deus se a gente não para ouvir o Espírito Santo? A gente para ouvir líder, a gente para ouvir um amigo, tanta gente, mas às vezes a gente não para perguntar ao Espírito Santo qual é a vontade do Pai. Só Ele pode nos mostrar qual é a vontade de Deus. Será que é realmente a vontade de Deus que a gente vá para o prático? Será que é realmente a vontade de Deus que a gente volte para a nossa igreja? Qual é a vontade de Deus? Querido, deixa eu te contar uma coisa que Deus tem ministrado no meu coração. O teu pastor aqui no campus não pode te contar isso. Só o Espírito Santo. E é Ele que vai nos capacitar a obedecer. O Espírito Santo também ele nos faz lembrar os ensinamentos de Jesus. Os seus mandamentos. Quais foram os mandamentos de Jesus? Os principais. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso engloba tudo. Obedecer à liderança faz parte de amar o próximo como a nós mesmos. Ele é teu líder, mas ele é teu próximo. Ele é uma autoridade sobre a tua vida. Né? Então, o Espírito Santo, naquele momento, naquela fração de segundos que eu falei, é Ele que nos lembra dos mandamentos deixados por Jesus. Ele nos lembra dos princípios a serem seguidos. A palavra de Deus nos deixa tantos princípios. Né? E às vezes a gente chega, mas Jesus viveu em outro tempo, o que Jesus faria agora no meu lugar? Se nós temos essa relação com a palavra, a gente vai lembrar. Porque a palavra é o maior manual de princípios cristãos a serem seguidos. Né? E é só o Espírito Santo que pode nos lembrar disso. O terceiro tópico é o melhor de todos, que é Jesus por o maior modelo de obediência por amor. Eu acho lindo esse versículo aqui, do capítulo 15, versículo 9 e 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu, Jesus, tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Isso aqui é um confronto para a gente, quer dizer, o próprio Jesus, o próprio Deus, obedecendo ao Pai. Né? Ele foi o nosso maior exemplo. Ele, aqui no versículo 31, no capítulo 14, ele fala assim, ó. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Jesus só fazia aquilo que o Pai ordenava. E é por isso que Jesus tinha esse relacionamento com o Pai. E às vezes a gente não tem. Se Jesus dependia do Pai para saber o que o Pai queria, por que a gente não para saber o que o Pai quer? A gente quer fazer mais às vezes do que Deus tem nos ordenado a fazer aqui. Não é o suficiente estarmos aqui no seminário. É preciso que a gente pare para ouvir a voz de Deus e entenda aquilo que o Pai quer que a gente faça. Jesus permaneceu no amor do Pai. E nesse tópico aqui eu parei ontem à noite na minha cama e falei, Deus, coloca isso aqui que eu estou lendo, essas variantes que eu separei aqui, coloque isso no meu coração, porque é a única forma de permanecer em Ti. Foi o que Jesus me deixou como exemplo, buscando ao Pai em primeiro lugar. Jesus parava tudo. Às vezes a gente fala, mas é que aqui no CTM eu tenho muita coisa para fazer. E realmente o nosso tempo aqui é remido. Mas, gente, se o nosso tempo é assim, imagina o de Jesus. Jesus tinha um mundo para salvar. Ele tinha um mundo para salvar. Ele tinha que morrer na cruz. Ele tinha que amar, ele tinha que dar atenção. Jesus tinha muita coisa para fazer, mas ele deixava tudo para estar com o Pai. Buscar o Pai era prioridade na vida de Jesus e precisa ser no nosso. Obedecendo aos mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus, como eu falei, que era o que Jesus fazia. Ele amava a Deus sobre todas as coisas e demonstrava isso com as atitudes e amava ao próximo.
Como o pastor Maurivan estava dando exemplo aqui agora. Gente, eram os mais pecadores que queriam. Não era só Jesus que ia até eles. Eles iam até Jesus porque eles não tinham medo. Como o Felipe deu o exemplo aqui da prostituta, eles não tinham medo de ir até Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não teve medo de ir até Jesus. E muitas vezes as pessoas têm medo de vir até nós. Nós precisamos aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Fazendo boas escolhas. Quando o Espírito Santo clarear a nossa mente, nós precisamos escolher fazer boas escolhas. É uma questão de escolha. O Espírito Santo não vai fazer tudo por nós. Olha, faça isso, faça aquilo, tal. Nós não somos robôs, somos seres humanos e temos o direito de fazer essas escolhas. Então, que nessa manhã a gente resolva, com Deus, com nós mesmos, fazer essas boas escolhas. E por último, Jesus permaneceu no amor do Pai, estando no centro da vontade de Deus. Estar no seminário não é tudo, como eu já disse, não é estar no centro da vontade de Deus. É muito fácil se perder aqui dentro. É muito, mas é muito fácil. É muito fácil. Eu tenho vivido um tempo de crise, eu falei, Deus, como que é fácil a gente se perder aqui dentro. Me ajuda a estar no centro da tua vontade, permanecer em ti. E foi isso, e é isso. A forma que João traz sobre a obediência é maravilhosa. E a gente pode ver que quando nós andamos com Jesus, andamos com Deus, obedecer a Ele vai se tornar uma consequência na nossa vida. E nós podemos também pedir ao Espírito Santo que nos ajude a obedecer. Porque de nós mesmos nós não conseguimos. A nossa natureza pecaminosa é realmente muito falha. E se andarmos com Jesus em todos os aspectos da nossa vida, vai ser mais fácil andar como Ele andou. Você nunca vai ser parecido com alguém que você não anda junto. Eu queria ser mais parecido um pouquinho com o pastor Maurivan. Se você não andar muito junto com ele, vai ficar meio difícil, porque você não sabe como que ele é. Você não sabe as manias dele, os hábitos dele, e é só assim com Jesus. Então, nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos. E quanto mais perto nós ficarmos do Pai, mais íntimo nós seremos dele. Então eu gostaria que nesse momento você pensasse aí no seu lugar. Pense mesmo, como que tem sido a tua relação com Deus? Será que tem sido uma relação de amor? Uma relação de medo? Será que nós temos obedecido a Deus? E se temos obedecido por amor ou por medo? Então eu te convido nessa manhã a olhar para Deus, não como um pai autoritário que vai pesar a mão sobre você, que vai te castigar, não. Mas um pai amoroso, que nós podemos obedecer por amor, porque nós queremos agradar ao Pai e porque nós andamos com Jesus. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada por falar conosco. Obrigada, Senhor, porque somos alvo dessa graça. Obrigada, Deus, porque estamos aqui na Tua dependência, Senhor, e queremos andar como Jesus andou. Queremos Te obedecer, Senhor, por amor, Pai. Obedecer aos nossos líderes por amor a Ti. Andar, Senhor, em integridade por amor a Ti. Nos ensina nessa manhã. Não permita, Pai, que a gente saia por aquela porta e não lembre mais do que foi falado nessa manhã, não só por mim, mas as outras pregações desde o começo dessa manhã, Senhor. Que possamos ter um coração, que nosso coração seja uma terra boa nessa manhã. Possamos guardar a Tua palavra para que não pecamos contra Ti, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, e Te agradecemos por falar conosco e por ter enviado o Teu Espírito Santo como nosso conselheiro e amigo fiel para todas as horas. Em nome de Jesus. Amém. As pastoras. Vamos lá, próxima pregadora.